pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu tô ministrando aqui no canal pra vocês, gente. Primeiramente, eu quero pedir minhas sinceras desculpas pra vocês, né? Porque pra quem me acompanha aqui no canal, tá acompanhando o curso de maquiagem, sabe que nós temos combinado aí as aulas todas as sextas-feiras no canal. No entanto, eu sempre peço pra vocês me acompanharem, me seguirem lá nas redes sociais, né? Que qualquer eventualidade, qualquer coisa extra que aconteça, eu sempre estarei informando vocês por lá. E no último vídeo que eu postei aqui no canal, último ou penúltimo, eu falei pra vocês, né, que eu tive um probleminha de saúde também, expliquei pra quem não assistiu, que eu estou com um probleminha de saúde, estou tentando tratar, então por essa razão eu não consegui postar a aula na sexta-feira passada. Mas fiquem tranquilos que nós teremos reposição dessa aula da última sexta-feira, que será postada amanhã já pra vocês aqui no canal, tá certo, gente? E a aula de hoje nós vamos falar sobre bases, gente, finalmente sobre bases, né, que é um dos assuntos aí que a gente mais gosta, que a gente mais ama. E o porquê disso, gente? Porque a base, na minha opinião, ela é um dos principais itens da maquiagem, porque você pode fazer a maquiagem mais linda que for na pele, a maquiagem mais sensacional, mais elaborada, os olhos mais perfeitos do mundo. Se a sua pele não estiver perfeita, não estiver bonito, de nada adianta, gente. O que acaba sendo a maior dificuldade das pessoas que tentam fazer uma maquiagem no rosto. Justamente porque não é o item fácil de se adquirir, comprar a base certa, a base que combina com você, a base que vai te deixar com o acabamento da pele que você quer, do jeito que você quer, e principalmente acertar no tom da base, né, gente? É muito difícil. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa aula pra vocês, gente. Eu vou tentar aqui deixar o máximo de dicas possíveis pra você escolher a base que melhor funciona pra você, gente. E aí, diante dessas dicas, você vê qual se encaixa mais para o seu perfil, que você acha que funciona, que combina mais com você, gente. Existem vários e vários tipos de base de trocentas zilhões de marcas diferentes. Na primeira aula, primeira ou segunda aula, eu mostrei algumas pra vocês como exemplo e hoje eu vou mostrar mais algumas. Eu ainda assim não separei todas as minhas bases porque eu tenho mais 50, porque senão a aula de hoje não ia ter fim, gente. Mas a primeira coisa que você tem que saber quando você quer comprar uma base, quando você quer adquirir uma base, é qual tipo de cobertura que você gosta. Primeiro, na verdade, qual o seu tipo de pele, né? Se você tem a pele seca, se você tem a pele mista, se você tem a pele oleosa, que é um assunto que nós já tratamos aí em outras aulas. E segundo, o que você quer cobrir, qual é o efeito que você quer causar no seu rosto com a base, gente. Porque base tem vários tipos de acabamento. Teoricamente, ela deveria ser uma base de cobertura ou leve, ou média, ou alta, entendeu? É assim que ela é classificada. Mas tem aí os intervalos, gente, vários tipos e várias texturas. E aí, de acordo com o seu tipo de pele, com a sua idade, com o acabamento que você desejar na sua pele, é a forma que você vai escolher a base que você usa no seu rosto, sabe? Se for para uso de automaquiagem, eu sugiro que você escolha pelo menos duas bases para você ter. Uma de cobertura mais leve para o dia a dia e outra de cobertura um pouquinho mais pesada, não precisa ser reboco, se você não gosta desse tipo de base reboco, né, que a gente vai falar já já, mas com uma cobertura um pouquinho mais alta para você usar em ocasiões especiais. E sendo essa de cobertura mais alta, se possível, um tonzinho um pouquinho mais escuro que a tonalidade da sua pele, gente. Eu peguei a título de exemplo, primeira base que eu vou mostrar pra vocês, que na verdade muita gente vai se assustar e vai falar, não, mas isso não é base, isso é pó. Peguei aqui o pó compacto da Vult. Na verdade eu peguei 3 pós aqui pra mostrar pra vocês. Porque, gente, digamos que aí a mãe das marcas da maquiagem, entre aspas falando, que é a MAC, né, ou MAC, como vocês preferirem falar, ela tem um produto aqui que eles chamam de Studio Fix, que nada mais é também que um pó compacto, olha, tá vendo? E que a MAC chama de base em pó. Mas essa base em pó, gente, nada mais é que um pó compacto. A diferença do pó compacto e outros tipos de pó a gente vai falar aí em outras aulas pra vocês. Mas por que que a MAC ela chama esse tipo de pó compacto aqui de base, gente? Porque ele é um tipo de pó bem fininho, só que ele é compactado, como o próprio nome dele já diz, né?
e que ele tem cobertura. Ultimamente, né, a gente tem usado mais os pós translúcidos, a gente tem dado aí mais prioridade de usar uma base mais potente e um pó assim um pouco mais translúcido, que a gente vai falar disso mais pra frente. Só que esse tipo de pó aqui, que é o pó mais compacto e o pó que adiciona cor, olha, tá vendo no meu dedo, ó? Tá vendo que se eu aplicar ele aqui na minha mão, ele tá adicionando cor, ele não é transparente? Pois é, ele pode sim ser usado no lugar de uma base, caso você simplesmente não queira usar uma base no rosto. Tipo, eu vou ser sincera com vocês, eu já cansei de fazer isso. Muitas vezes, quando eu tô com pressa, não tenho tempo de me maquiar, eu deixei um exemplo de maquiagem que eu vou postar pra vocês amanhã no canal, mas eu vou mostrar pra vocês, se não for em aula, vai ser em outro tipo de vídeo, que você consegue também fazer uma maquiagem sem usar uma base líquida, uma maquiagem simples. Quando eu tô com pressa, por exemplo, eu pego ali o meu corretivo, corrijo ali as minhas olheiras, dou uma espalhadinha, corrijo um espinho ou qualquer outra coisa que eu queira esconder com o corretivo. Geralmente, os pós compactos, eles já costumam vir com uma esponjinha assim nele, sabe? E essa esponjinha é proposital, porque é uma base em pó. Você consegue pegar mais produto do que se você estivesse usando o pincel, olha, tá vendo? E aí com essa esponjinha aqui você consegue aplicar esse produto no seu rosto, olha, como se fosse uma base. Eu acho que na minha mão, apesar de eu estar aplicando isso aqui na minha mão, vocês já conseguem ver que dá uma mega diferença você usar o pó com a esponjinha, a base compacta com a esponjinha, e você simplesmente pegar ela com um pincelzinho e dar uma pincelada para selar sua maquiagem. Então esse pó compacto aqui, ele é considerado uma base compacta pela MAC, ou pode se classificar no meio dos pós como simplesmente um pó compacto. Então eu deixei como exemplo esse Studio Fix aqui da MAC. Aí numa versão mais barata, o da Vult, que na minha opinião tem a mesma finalidade, olha aqui, textura bem parecida, tá vendo? Que eu consigo usar só ele também sem precisar de uma base, se eu quiser uma coisa mais leve, só pra dar uma uniformizada na pele, sabe? E eu peguei também como exemplo o pó compacto da Mojave, que mais barato que a Vult ainda, tem aí uma das mesmas finalidades, ele é bem fininho e dá aí o mesmo resultado, ó, pode ver que ele também tem cobertura e tudo, assim como os outros dois que eu mostrei aí pra vocês. Então esse tipo de pó compacto com cor, ele é considerado aí uma base compacta que você pode usar no lugar da base, caso você queira apenas uniformizar o tom da pele. Me deixe nos comentários que se vocês quiserem, eu faço uma maquiagem aqui no canal sem usar base, que eu estou mega tentada a fazer isso e mostro pra vocês como é que isso funciona. Aí, gente, caso a pessoa não queira usar a base em pó e acha que o rosto, a pele não vai ter aderência o suficiente pra suportar só uma base em pó, apesar de você ter aplicado os outros produtos que nós já falamos nas outras aulas aqui, que já vai deixar a pele mais aderente pra receber uma base em pó, você tem a opção de pegar uma base com uma cobertura bem levinha, que eu peguei aqui as minhas 3 bases de cobertura mais levinha aqui que eu tenho, que são essa daqui da Maybelline, que apesar dela ser importada, essa daqui é na versão nacional, eu comprei ela no Brasil. Ela tem uma cobertura, na minha opinião, de leve a média. Eu já vi base com a cobertura mais leve do que essa, eu acho que uma da Candice Berenice, que tem uma cobertura mais leve que essa, mas essa base aqui é super base do dia a dia, sabe? É uma base que eu usaria em uma adolescente, por exemplo, caso eu não usasse só o pó na adolescente ou na criança, fazer uma maquiagem em uma criança, e eu vou aplicar, por exemplo, fazer aquelas maquiagens artísticas e o pó não der conta de segurar esse tipo de maquiagem, eu usaria uma base como essa. Aí eu peguei aqui importada também a base da Kiko, que essa base aqui também acho que já tem resenha dela no canal aqui pra vocês, que são essas bases fluídas, que ano passado elas estavam super na moda, né? Que essas bases mais fluídas de conta-gota, elas têm a função mais de uniformizar a pele aí, do que de entregar uma cobertura maior na pele e cobrir todos os defeitinhos, sabe? Então eu peguei essa da Kiko como exemplo, eu peguei essa da NYX, que é a Total Control, que apesar dela também ser conta-gota, ela já tem um pouquinho mais de cobertura do que as outras duas que eu mostrei pra vocês, que eu também tenho resenha dela no canal. E ainda nesse estilo aqui da base da NYX, eu ainda peguei uma nacional, só que essa daqui já não tem a mesma proposta que as outras duas que eu mostrei pra vocês, que apesar dela ser conta-gotas, que essa daqui é aquela base do Boticário, que também já tem resenha dela aqui no canal pra vocês,
ela já, apesar dela ser fluida assim, ela já tem um pouco mais de cobertura, ela já não tem a cobertura tão leve, sabe? Mas são bases, exceto essa daqui do Boticário, que não vão entregar uma cobertura assim tão alta no rosto de vocês, vai dar mais aqui uma uniformizada do que outra coisa, entendeu? Porque quanto mais fino, porque quanto mais fluido o produto que você aplicar no seu rosto, menos vai aparecer linhas, marcas na sua pele, independente da sua idade, porque às vezes você pode ser bem novinha. Lembre-se que quanto mais grosso o produto for, quanto mais denso ele for, mais propício ele tá a aparecer, entendeu? Então esse tipo de base é o tipo de base que eu usaria assim durante o dia, em eventos assim diurnos, né? Porque aí na luz do sol eles não ficariam tão evidentes, assim como os pós-compactos que eu acabei de mostrar, ou simplesmente quando eu quero uma coisa assim bem mais natural na pele. Considerando que você pode ainda usar uma base mais fluida, mais fininha, que não entregue uma cobertura assim tão alta, e você pode completar essa cobertura com o pó compacto também, se você quiser, entendeu? Aí seriam dois tipos de base aí na pele, gente. Fora essas bases de cobertura mais leve, digamos assim, que eu mostrei pra vocês, existem as opções também de BB Cream e CC Cream. Eu não vou entrar em detalhes sobre BB Cream e CC Cream nessa aula de hoje, porque eu tenho também um vídeo aqui no canal, que eu deixo aqui na descrição do vídeo pra vocês, explicando pra vocês exatamente a diferença entre um e o outro e em quais circunstâncias eu usaria eles, entendeu? Muitas pessoas não gostam muito de usar BB Cream ou CC Cream porque eles não são tão sequinhos. Geralmente nós brasileiras, a grande maioria das brasileiras, tem a pele mais oleosa, minha pele é oleosa, mas mesmo as pessoas que eu conheço que tem a pele seca, ainda assim dão prioridade para bases que tem um acabamento assim um pouco mais sequinho do que esses produtos assim que tem uma textura um pouco mais hidratante. Eu peguei como exemplo aqui no vídeo para mostrar para vocês o BB Cream da Latica, que é muito famoso aí, o CC Cream da Mary Kay, que é um produto que eu gosto muito. Eu vi, alguém deixou aqui nos comentários perguntando se eu não gostava da Mary Kay, porque eu não indiquei os produtos da Mary Kay quando eu tava falando da lista de materiais. Gente, eu amo os produtos da Mary Kay, tanto que nos outros cursos que eu dei, assim, eu indiquei muitos da Mary Kay. Eu tenho quase tudo da Mary Kay e amo todos os produtos deles. Eu só não indiquei, gente, porque eu já havia indicado antes e porque como a Mary Kay, ela é uma marca, assim, muito falada, não só por mim, já falei muitas vezes de Mary Kay aqui no canal, eu subentendi, assim, que as pessoas já gostavam e já conheciam a qualidade, né? Assim como a base dela, que eu não coloquei aqui, mas é uma base muito boa, que eu gosto muito, indico muito para uso profissional também. E eu queria dar opções de outras marcas que talvez vocês não conhecessem, mas esse aqui é um produto que eu gosto muito. E eu peguei também aqui um BB Cream da Smashbox, que é o Camera Red deles também, que na verdade acho que são os BB Creams que eu tenho aqui, gente. Eu tenho acho que só mais uns dois lá na gaveta que eu não peguei, mas esses daqui são os meus favoritos, gente. Eles não são produtos que eu usaria, digamos que pra passar o dia debaixo do sol, que eu fosse pra um parque da Disney, fosse passar o dia e eu usaria eles, entendeu? Justamente porque num dia de muito calor, pelo fato deles serem mais hidratantes assim, eles durariam menos do rosto do que uma base com acabamento um pouco mais seco, que tem a possibilidade de resistir um pouco mais na pele. Mas se eu trabalhasse em um escritório, por exemplo, eu sim daria preferência para o uso de um desses três produtos aqui. Inclusive eu vou aplicar esse daqui junto com vocês na aula de hoje. Daria preferência para eles, porque além dele não deixar minha pele tão seca, ele vai me dar um acabamento mais natural e ainda assim todos eles têm tratamento pra pele. Então, como é um produto que eu vou ficar o dia todinho no rosto, gente, eu estaria em um ambiente fechado, com ar-condicionado, etc e tal, pra mim ele é perfeito, porque durante o dia ele não pareceria uma coisa tão artificial. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, não pareceria uma coisa tão assim, reboco. Eu estaria usando num ambiente propício e ainda assim, pelo fato de eu ficar bastante tempo com ele, ele estaria tratando da minha pele também. Principalmente o CC Cream, que ele já tem tratamento aí anti-idade. Então esse tipo de produto eu indico muito para pessoas que têm a pele assim um pouco mais madura. Quando eu falo de pele madura, gente, são pessoas com... Muitas vezes tem pessoas de 20 anos que tem pele madura, que já tem a pele assim um pouco mais marcada, digamos assim, e muita gente de 40 anos que parece que tem pele de bebê, né? Então pele madura, quando eu digo, é pele com um pouquinho mais de marcação, entendeu? Que acumula produto com mais facilidade. Então esse é o tipo de produto que eu indico mais para esse tipo de pele. Aí vem as bases, gente, que eu considero de cobertura assim média, digamos assim, que ela não é uma cobertura tão leve, só que ela também não tem uma cobertura
tão reboco. São bases que, se você tiver que optar por uma única base, não posso ter duas, quero ter uma só, então eu optaria a de cobertura média, porque essas bases de cobertura média, você pode usar elas tanto durante o dia como pode usar à noite. Esse tipo de base, gente, eu confesso pra vocês que são as bases que eu mais uso. Eu tenho bastante base de cobertura reboco, assim, eu brinco falando que é cobertura reboco, mas as coberturas reboco são, quando eu digo isso, eu quero dizer bases de alta cobertura, tá, gente? Eu gosto muito de bases de alta cobertura, mas eu acabo usando elas, assim, em ocasiões mais especiais, e acabo usando mais as de média cobertura, que eu peguei algumas aqui também para deixar como exemplo para vocês. Essa aqui da Dylos, a nova fórmula, a base de silicone, que é uma base que eu gosto muito. Essa base aqui é a Vult, a de efeito mate, embora eu ache essa base aqui seca demais, mesmo para quem tem pele oleosa, então é uma base que eu não indicaria para quem tem um pouquinho mais de marcas, né, de linhas de expressão, porque pelo fato dela ser muito sequinha, ela acaba te deixando mais velha, então você tem que tomar cuidado na hora de escolher a sua base, gente, porque quanto mais seca ela for, quanto mais mate ela for, duas coisas podem acontecer. Ou ela vai estourar no flash, principalmente quando você usa ela à noite, ou ela vai te deixar com a aparência de ser um pouco mais velha do que você realmente é. Então a base mate ainda é a preferência nacional, gente, mas vocês têm que tomar cuidado na hora de usar. Eu só uso base se for mate, eu só uso base se for mate. Tomem cuidado com isso, porque muitas vezes você vai conseguir aquela sensação de pele sequinha tal com ela, mas você não vai conseguir se livrar daquele brancão do flash, que a gente vai falar futuramente, ou daquelas linhas que vão salientar aí em você. Então essa base da Vult aqui, eu já usaria ela com um pouquinho mais de creme hidratante ou com algum tipo de diluidor, tá? Diferentemente da base HD da Vult também, que essas bases assim de média para alta cobertura, porque na verdade essa base aqui ela nem é uma base de média cobertura, eu coloquei ela aqui nesse grupo, gente, porque existem bases mais powers, mas ela já tem uma cobertura bem legal. Ela, apesar de ser mate, ela não é tão sequinha quanto essa outra base, a primeira da Vult mate. Ela não é tão sequinha, mas ainda assim é mate. Ela é bem fininha, pelo fato dela ter esse acabamento HD aqui, que eu não vou falar na aula de hoje, senão a aula vai ficar gigante, gente. Mas eu vou fazer uma aula só de maquiagem HD, só pra explicar pra vocês sobre maquiagem HD. Mas pelo fato dela ser HD, ela é mais fininha e deixa a pele com cobertura, mas com uma aparência mais natural. Uma base que eu super indico, assim, com essas finalizações HD para peles mais maduras. Peles jovens também pode usar, mas eu indico muito também para peles maduras. E dessas, assim, com esse tipo de cobertura, essa é uma das minhas favoritas, tá, gente? A Vult, ela também tem a Ultimate Finish, que eu nem sei ainda se ela tá no mercado, que ela já é um pouco mais de alta cobertura, sabe? Mas entre a de alta cobertura e a líquida HD, eu fico com a líquida HD, tá, gente? E ainda assim, de cobertura média, que eu mostrei todas as nacionais pra vocês, eu peguei algumas importadas também, pra deixar como exemplo, a da Revlon, que ela é uma base super antiga, mas que eu gosto muito. O problema dessa base da Revlon aqui, gente, de média cobertura, que ela é de farmácia, ela custa aqui na gringa na faixa de uns 13 dólares, é a gama de cores dela, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado na hora de você comprar, porque muitas delas têm o fundo mais rosado e outras têm o fundo mais amarelado, que também vai ser assunto para outras aulas, para eu conversar com vocês sobre isso, porque para quem tem a pele com o subtom amarelado, uma base com fundo rosado não fica muito boa, tá? Então, dessa base aqui da Revlon, a que eu uso, eu tô com uma 330 na mão, mas a minha cor mesmo, se eu não me engano, é a 310, vou confirmar depois pra vocês, tá? Que eu uso mais a cor 310, que ela é mais dourada assim, e eu amo o acabamento dela. Ela não tem uma cobertura super potente, mas ela tem uma cobertura média, capaz de cobrir assim pequenos defeitos e um acabamento super lindo. Peguei a minha Matte Master da MAC, que é uma das minhas favoritas. Eu gosto, amo demais essa base. E ela tem uma vantagem, essa base aqui da MAC, gente, que ela é por numeração, diferentemente das outras, né? Que a gente fica, ai, qual que eu escolho? NC25, NC30, NW, N não sei o que. Essa daqui é 1, 2, 3, 4, 5, o tom que der na sua pele, ela é capaz de se adaptar. Se você tiver o tom de pele rosado ou amarelado, ela tem aí uma magiquinha nela, que eu não sei qual é, que ela é capaz de se adaptar à sua tonalidade de pele e ficar ótima. Então ela tem essa cobertura assim média e aquela base pra gente usar assim todo dia no dia a dia. Eu, Sandra, uso a cor 3, tá? E eu coloquei aqui também, gente, na
escala de cobertura média, mas eu considero uma base de alta cobertura. Essa base aqui, que já é a mais cara de todas que eu mostrei pra vocês até agora, que é a base da Estée Lauder, que eu não vou entrar em detalhes sobre ela, porque tem resenha dela aqui no canal, um vídeo inteiro falando somente sobre ela, e da Born This Way, que eu não coloquei aqui, a Born This Way da Too Faced, que eu também considero uma base perfeita, porque a minha acabou, mas ela é super perfeita. Qualquer uma das duas, assim, eu já considero de mais alta cobertura, mas também são perfeitas para quem quiser investir um pouco mais. E de bases de alta cobertura, gente, eu tenho aqui várias opções para mostrar para vocês, tanto nacionais assim como importadas, sabe? E aí vai do gosto de cada uma de vocês. Eu tô sempre resenhando esses produtos para vocês. A maioria dessas bases que eu tô mostrando para vocês aqui no vídeo tem resenha aqui no canal. Então, se você tiver curiosidade de saber de alguma específica, digita aí na pesquisa base Estée Lauder Sandra Pinato. Vai aparecer as minhas resenhas de qualquer delas que vocês queiram saber, tá? Então, a maioria delas eu já falei detalhes pra vocês aqui no canal, tá? E de alta cobertura eu separei aqui a clássica, a Studio Fix da MAC, que já me perguntaram se a minha não tem tampa. Tem sim, gente, mas é que eu troquei a minha tampa pelo Pump, tá? Então eu prefiro usar o Pump, por isso que eu troquei, tá? Essa cor atualmente que está comigo é a C4.5, mas, gente, a minha pele aqui tem mudado de cor, viu? Essa daqui tá um pouquinho amarelada demais pra mim. Eu acho que hoje, se eu fosse comprar, eu compraria a NC25 pra mim, tá? Tudo é adaptável, eu consigo usar ela ainda. Peguei ainda nessa linha de bases mais caras, eu peguei a mais nova base da Huda Beauty, que eu acho que é uma das bases de mais alta cobertura que eu tenho, né? Ela é nova, então também já tem resenha e detalhes dela no canal. Então, pra quem gosta de cobertura altíssima, assim, rebocão, essa daqui é a base. Peguei aqui a da Maybelline, que é de farmácia, que essa aqui também já tem resenha aqui no canal, muito comparável, inclusive, com a base da Huda, porém com uma diferença de preço exorbitante. Peguei aqui a base da Urban Decay, que essa daqui é a All Nighter, que também já tem resenha dela aqui no canal, que eu contei tudo sobre ela pra vocês, de alta cobertura, maravilhosa. E das nacionais, gente, eu peguei duas apenas, sabe? Fora a da Vult, né, que eu mostrei aqui pra vocês, que são as bases, assim, que eu gosto mais. A minha favorita, Pausa para Feminices, e a base mate da Tracta, tá? A diferença entre essas duas, essa daqui eu já usaria com um pouquinho mais de diluidor pra quem quiser a pele menos marcada. Porque, como eu falei pra vocês, gente, base de alta cobertura, dificilmente ela não marca as linhas. Então, às vezes você pode ter uma pele de bebê. Se você olhar um bebê, você vai ver que o bebê tem essas linhas aqui de baixo de expressão, embaixo dos olhos, sabe? Então, que não tem nem nada a ver com a idade. Mas, se você não quer de jeito nenhum parecer mais velha, que as suas linhas de expressão sejam evidenciadas, isso aqui é uma linha de expressão, né, gente? Então, à medida que a gente vai envelhecendo aqui, a nossa pele vai meio que caindo, elas vão ficando um pouquinho mais evidente, né? Mas ela existe desde que a gente nasce. Então, mesmo que você não tenha idade, saiba que, dependendo da base de alta cobertura que você vai usar, poucas são as que não vão deixar essa parte mais marcada, consequentemente fazendo você parecer mais velha. Então, para peles maduras, fujam de bases de alta cobertura, a não ser algumas específicas HDs que eu explico pra vocês em cada resenha de base que eu faço, tá? Mas das nacionais de alta cobertura, essas são as que eu mais gosto. E pra quem gosta de base de alta cobertura, gente, essas são algumas opções que eu deixei aí pra vocês, tá?